Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. Esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de resposta... Eu virei o Temer. Ai, dá uma pastilha. O programa de respostas rápidas para as perguntas curtas, hoje temático. A ideia é responder perguntas sobre namoro, relacionamento, corte, beijo na boca, paquera, romance, ficar encalhado, tudo que envolve de alguma forma a vida do jovem, ou de quem não é tão jovem, que tá querendo casar, ou que nem quer casar e quer saber como é que vive assim, ou do pai que quer responder questões para os seus filhos, ou dos pastores, ou de membros de igreja que estão muito preocupados com essa cultura de namoro à nossa volta. Tudo isso para tirar uma série de dúvidas e poder divulgar para você o meu novo livro, O Fogo no Parquinho, que discute namoro a partir da palavra de Deus. Uma obra de 200 e poucas páginas, publicada pela Mundo Cristão, feita com muito carinho, para discutir a partir da escritura, a partir da Bíblia, como a gente enxerga o tema do namoro. O namoro é um assunto muito difícil, as pessoas têm muitas ideias, muitos usos e costumes, as pessoas têm tradições das mais diversas. O que é que a Bíblia diz sobre namoro? Esse é um livro de teologia, palavra de Deus, mas extremamente aplicado à realidade desse assunto. Lhe convido a aproveitar a pré-venda, que certamente deixa o livro com um preço mais barato e mais convidativo. Corre aqui embaixo para você aproveitar o pré-lançamento do Fogo no Parquinho Namoro, segundo a palavra de Deus. Capa lindíssima da Mundo Cristão. Então, vamos para as perguntas. Tenho medo de nunca namorar. Já começou aqui. Foi uma moça que mandou essa pergunta e tem cara de ser jovenzinha, certo? Tenho medo de nunca namorar. Esse é o medo que eu tinha quando eu era jovem, tá? Quando eu era mais jovem. Eu sou jovem. Eu tô 30 anos, mas eu sou jovem, certo? Tô acabado. A carcaça tá meio acabada, tá? Mas eu tô tentando dar a volta por cima. Mas quando eu era um adolescente, vamos lá, eu achava que eu nunca namoraria. Eu achava que nunca uma mulher ia me querer, que eu era feio, que eu era chato, que... Sabe, essas coisas que jovens nerdzinhos que sofrem bullying na escola sempre pensam. E a verdade é que a maioria de nós vai namorar, certo? A verdade é que a maioria de nós vai casar. É estatisticamente improvável que você não comece uma família. Então vê, esse é um medo irracional. Você tem que estar muito mais preocupada em namorar errado. Você não tem que ter medo de não namorar, porque não namorar é a experiência de poucas pessoas. É difícil. Você tem que estar preocupada com a experiência de namorar mal, porque namorar mal é a experiência de muita gente. Namorar mal é muito comum, as pessoas entram em relacionamentos sem saber o que fazer, cheios de convicções e de ideias sobre o que é que faz um namoro ir bem, um casamento ir bem, se deixam levar por muitas das emoções das juventudes e acabam namorando mal. Então, não tenha medo de não casar, não tenha medo de não namorar, tenha medo de casar mal, de namorar mal. Isso é muito mais sério e muito mais provável do que você ficar solteira pra sempre. Agora, esse medo pode ter uma origem bem errada, tá? Que é a ideia de que viver solteira é uma vida menor, é uma vida indigna, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Isso não é verdade. A vida de solteiro é uma vida extremamente válida e extremamente digna também, e Deus lhe dá a solteirice como um tempo especial para o serviço pro reino de Deus, seja em uma solteirice temporária, você tá solteira por um tempo e ainda não casou, seja uma solteirice definitiva aí, com o dom do celibato ou o que é que seja. O capítulo 5 do livro Fogo no Parquinho se chama Pare de Desperdiçar Sua Solteirice Namorando, e tem como subtítulo O que todo jovem precisa saber sobre eunucos e celibatários. Eu acho que vai ser bom você lê esse capítulo. O pessoal tem medo, né? Desse papo de celibato. Ah, meu Deus, celibato. Quando eu escrevi o livro, depois que eu escrevi o livro, eu preguei isso tudo como sermão lá na minha própria igreja. E eu falei, eu vou orar para Deus levantar celibatários nessa igreja. O jovem estava tudo assim, ó. Meu Deus. O pessoal tem medo de ficar só. Não se preocupe, não. A solteirice também é maravilhosa. Caso você fique solteiro, você não tem que ter medo de ser solteiro, não. Espero que o capítulo 5 do Fogo no Parquinho ajude a vencer esse tipo de medo. Depois de namorados caírem sexualmente, o que devem imediatamente fazer? Eu diria tomar banho. Tá? Imediatamente, talvez tomar banho, jogar o preservativo no lixo, imediatamente, é isso. Mas o normal é que imediatamente você sinta culpa, é o que você vai sentir. Vai se sentir culpado de ter feito a coisa que ofende a Deus. Logo depois de você satisfazer suas vontades da carne, seus desejos primitivos, não é, de pecado, o que você sente imediatamente é culpa. E o que é que você faz, não é, depois disso? O que é que você deveria fazer depois disso? Primeiro e antes de tudo, procurar o Senhor, certo? Procurar o Senhor. E jogar diante dele o seu erro e o seu pecado. E dizer, Senhor, eu absolutamente desonrei o teu nome, eu absolutamente te ofendi e eu tomei uma decisão completamente idiota e errada. Eu deixei que as minhas vontades e que meus impulsos pecaminosos me guiassem a um ato que te desonrou, que desonrou outra pessoa e que desonrou a mim mesmo. Eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso que Jesus me encontre e me mantenha limpo nele, porque por mim mesmo eu só procuro a sujeira e o pecado. É ter arrependimento, é ter fé. Depois de procurar o Senhor, procurar o outro e dizer, a gente fez uma coisa errada. O que a gente fez aqui não foi uma coisa que honrou a Deus. O que a gente fez agora pode ter dado prazer para o nosso corpo, pode ter acalentado o nosso emocional, ajudou a prejudicar a nossa espiritualidade e nos afastou do Deus vivo. O que a gente fez foi um pecado, foi uma desonra,
nós temos que nos acertar com Deus. Quero lhe pedir perdão, quero lhe pedir desculpa, porque eu sei que eu fiz algo que, por mais agradável que fosse, destrói, mata espiritualmente. Essa é a pior morte que alguém pode viver. Eu, como homem, deveria lhe guiar espiritualmente. Eu lhe levei para o caminho do pecado. Eu, como mulher, deveria lhe auxiliar espiritualmente. Eu lhe levei para o caminho do pecado. O que eu fiz contra você foi um crime, foi uma vergonha. Me perdoe por isso. E logo em seguida, procurar ajuda nos seus pais, nos seus líderes, nas pessoas que podem lhe ajudar na luta contra o pecado. Seus pastores podem te discipular, te aconselhar, te apontar um caminho para que você possa vencer isso e te ajudar a tomar as decisões necessárias para lidar com isso. Decisões necessárias são essas: talvez terminar o relacionamento, talvez caminhar para o caminho do casamento, talvez contar para os pais, certo? Tem um colega meu que, depois que ele caiu sexualmente com a namorada dele, ele procurou os pais da namorada para contar: olha, a gente fez isso, eu fiz isso com sua filha, foi errado, tô arrependido, quero contar pro senhor saber que você é a autoridade sobre a vida dela e eu pequei contra você. É uma coisa muito honrada, muito séria, muito nobre de se fazer. Muito séria, não é? Mas tá, um moleque de 14 anos que mal sabe sustentar a própria vida vai ter coragem de ter uma decisão e agir com essa força? Certamente não teria. Então é se reconsertar com Deus, se consertar com o outro e pedir ajuda nessa luta contra o pecado. É no capítulo 2 do livro Fogo no Parquinho que eu explico por que é que sexualidade fora do casamento é algo pecaminoso. Se chama O Caminho da Prostituição, práticas do namoro ímpio que normalizamos nas igrejas. Por que é que sexo antes do casamento é pecado e tal? Eu tenho que explicar em detalhes aqui nesse capítulo. O que você acha de namoros curtos, tipo 4 meses? Namoros curtos precisam derivar de amizades longas. Então, eu já conheço essa pessoa, a gente se relaciona há muito tempo. Nós somos amigos há muito tempo. Nós somos amigos muito próximos há 3, 4 anos. E a gente passa a namorar. Esse namoro pode ser mais curto, pode ter alguns meses. 4 meses eu ainda acho muito rápido, mas pode ter alguns meses. Ah, não conheço essa pessoa, já começamos a namorar e esse namoro vai ser curto? Eu acho problemático e perigoso. Eu acho que namoros excessivamente longos são um risco desnecessário, mas namoros excessivamente curtos te colocam numa situação de risco muito intenso de casar com uma pessoa que você absolutamente não conheça. Pra mim, o que justifica um namoro excessivamente curto é um relacionamento prévio excessivamente longo, onde você já conhece bem aquela pessoa. Orar por um tempo antes de assumir o namoro de fato é sabedoria ou enrolação? É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Ah, eu quero antes de começar a namorar, eu quero orar um tempo. A pessoa me chamou, não tava pensando nisso, não é uma coisa que eu tinha em mente, não é uma coisa que, poxa, veio meio que de surpresa. Vou orar, vou pensar, vou pedir conselho, vou ver se é isso mesmo. Agora, isso tem que ser curto, tá? Não pode ser uma coisa muito longa não, porque aí vira enrolação. Agora, você tem que estar em oração pela sua vida de namoro, já orando para que quando aparecer uma oportunidade você tomar uma boa decisão, para que não haja esse ritual, né? Antes de namorar, vou fazer aqui um ritual de oração para, sabe? É meio esquisito. Como uma mulher chega em um rapaz que a interessa e se deve chegar? Essa é uma pergunta muito boa, porque no Antigo Testamento, principalmente, existe um ideal de iniciativa masculina, né? O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. O texto não diz e eles deixam seus pais e se unem um ao outro. Não diz isso. O texto não diz a mulher deixa pai e mãe e se une ao seu marido. Não diz isso. Diz o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam uma só carne. A linguagem passa a ficar dupla também. Ou seja, existe uma prerrogativa de iniciativa masculina. É o homem que vai em direção à mulher. Isso está atrelado ao seu próprio papel no casamento, como aquele que é o pastor, que é o líder, que é o governante, né? Essa linguagem que tem um peso diferente, mas na teologia bíblica tem um peso de serviço daquela casa, daquele casamento. Então se entende que o homem deve ter um tipo de iniciativa. Agora, eu sou uma mulher e estou interessada no rapaz. O que é que eu faço? Você pode demonstrar interesse, você pode dar bola pro rapaz, né? Dar bola, você sabe como é que faz pra dar bola, né? O rapaz olha pra você, você tá olhando pro rapaz, ele olha pra você, você dá uma encarada, né? Aí vira o rosto assim, bota o cabelo pra trás da orelha, sei lá o que é que as mulheres fazem hoje em dia. Hoje em dia, o pessoal da mocidade me diz que tem que curtir fotos antigas no Instagram. É isso? É curtir foto antiga no Instagram? Eu não paquero com ninguém faz 15 anos, entendeu? De eu ver que eu paquerei com alguém, foi com minha mulher, tô com ela desde 15. Então eu não sou lá o especialista no romance da paquera, de como chegar pra, sabe? No meu tempo a gente chegava aí, né? Falava com a pessoa, falava e explicava o que tava sentindo. Era um negócio um pouco mais adulto, eu acho, né? Hoje o negócio tá meio diferente. Mas mais devago, já devago. O que eu quero dizer é que você pode expressar interesse, deixar claro, ou até se declarar pro rapaz. E dizer, olha, tá, eu tô gostando de você, não sei o que, eu tenho sentimentos por você, e aí? E a ideia é, você pode declarar seus sentimentos dando para o rapaz a prerrogativa dele tomar uma atitude que é esperada dele como homem. De ir em direção, de andar em direção a você. Ridículo é você pedir o rapaz namoro, então... Sabe, hoje em dia é feminismo, né? Eu pedi meu marido namoro, me fiquei de joelhos e pedi ele em casamento. É ridículo, é ridículo. Chamam de feminismo, chamam de libertação da mulher. É só tosco, é só triste. E não haja mais esse ideal de diferença de papéis entre homens e mulheres e que o homem é quem vai em direção de buscar a sua amada. Então você pode demonstrar o interesse e esperar que ele tome a iniciativa
de corresponder ou não a esse interesse. Eu comento sobre isso no capítulo 3, se chama Deus te fez pra casar, é o nome do capítulo. Existe namoro evangelístico? Eu já escrevi uns livros sobre missões, tá bem aqui, ó, tá bem aqui. Bem aqui, meus livros sobre missões que eu escrevi. Escrevi alguns já. Eu já li muito material sobre missiologia, já dei aula de missiologia, e eu garanto que dentre os instrumentos missionários que a gente encontra no Novo Testamento, namoro não é um deles. A gente vai até os necessitados, até aqueles que precisam do evangelho, com a mensagem da pregação do evangelho. O namoro, até onde me consta, não é uma ferramenta evangelística bíblica. Agora, a gente usa esse nome namoro evangelístico como uma forma de tentar justificar namorar com descrente. Quer dizer, eu gosto de namorar com mundano, né? Eu gosto de namorar com ímpio. Namorar mesmo, bom mesmo, é com gente que louva Satanás, né? Isso a gente não quer dizer. Então é um namoro evangelístico, porque você dá um peso diferente para aquilo que você tá fazendo. A verdade é que a escritura condena, em todo o Antigo e em todo o Novo Testamento, a ideia de você constituir família com alguém que não faz parte da sua fé. Esse é o último capítulo do livro, se chama Não Misture a Família da Fé, que é uma teologia bíblica do relacionamento íntimo com os descrentes. Todo o Antigo Testamento condena isso, todo o Novo Testamento condena isso. Claro, condena casamento, né? Eu já vi pastores fazendo isso, já vi em igrejas por aí, pastores dizendo que não celebra o casamento entre crentes e descrentes, mas namoro? Não, namoro é outra coisa, namoro não é casamento. Mas o namoro é uma preparação pro casamento. Você começar a namorar com alguém que não vai ser teu líder espiritual, é uma loucura. Você começar a namorar com alguém que não vai querer representar a igreja em um relacionamento entre igreja e Cristo, é uma loucura. É isso que Efésios 5 fala que é o casamento. O casamento deve ser um ambiente onde Cristo é representado no marido, onde a igreja é representada na esposa, e ambos estão lutando todos os dias para representar isso cada vez melhor. Como é que uma pessoa que não compartilha da fé vai viver assim? Ora, Eva foi criada para Adão para ajudar Adão na luta contra o pecado, para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como é que uma mulher que tá no caminho do pecado vai ser isso para você? Ora, se até dentro do ambiente de igreja, e nós sendo crentes, a gente luta tanto contra o pecado para que o nosso pecado não destrua o nosso casamento, se a gente não luta contra o pecado e vive a vida como um descrente. Se você olhar para as obras da carne, em Gálatas 5, você vai encontrar uma série de obras que fluem do coração do ímpio, né? Você tem ali a ira, a vingança, as orgias, a imoralidade. Tudo isso nasce do coração da carne. O que é amor? O que é misericórdia? O que é paciência? Isso é fruto do Espírito. O que nós precisamos no casamento é de um casamento espiritual. Isso significa que nós precisamos de um casamento regido pelo Espírito Santo. Se o seu marido ou a sua esposa não tem o Espírito Santo, você está em maus lençóis. Você está em um casamento que, por si só, se ele foi escolhido, já é uma desonra a Deus, já é um crime diante do seu relacionamento com o Senhor. Fora todos os desafios práticos que aparecem daí. Ah, Iago, mas eu me converti depois do meu marido, eu me converti depois da minha esposa, eu já sou casado com um descrente. Isso é outra coisa. Paulo vai falar em 1 Coríntios 7 que se o seu cônjuge descrente assente em ainda continuar com você sendo crente, continue. Você não vai ficar impuro por ter relações íntimas com uma pessoa descrente, sendo você casado com ela. Mas tomar essa decisão deliberada é por si só um ato pecaminoso, porque isso é condenado antes da lei, é condenado na lei mosaica, é condenado depois da lei mosaica, é condenado nos profetas. E Paulo vai dizer com clareza, ele deixa muito claro de que o direito dele era procurar uma mulher crente pra estar com ele, não uma mulher ímpia. Agora, é 1 Coríntios 7:39 que fala com mais clareza. E eu até abri aqui o capítulo do livro pra eu pegar o versículo pra vocês. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Ou seja, Paulo tá falando aqui do casamento de viúvas, ele vai dizer, olha, marido morreu, você tá livre pra casar novamente, desde que seja um crente, desde que seja um irmão do Senhor. Casar com um descrente é pecado. Se o namoro existe para que possamos andar até o casamento, namoros evangelísticos desonram aquilo que provém da palavra de Deus. Qual a sua opinião sobre o beijo no namoro? Eita, eu sei que essa é a pergunta de $1 milhão para a maioria de vocês. E eu vou falar com muita sinceridade, tá? O livro inteiro, O Fogo no Parquinho, ele reconfigura o modo como a gente enxerga namoro. A minha ideia é poder explicar que namoro é um conceito artificial, inexistente na escritura, e que a gente tem que voltar aos padrões bíblicos de relacionamento entre homem e mulher e julgar o namoro como um fenômeno social que tem que estar adequado aos padrões bíblicos de relacionamento entre homem e mulher e de construção de família. É dentro desse cenário maior que eu falo sobre beijo. Se você perguntar, Iago, o seu livro fala sobre beijo por quantas páginas? Eu acho que deve ter umas 8 páginas, 10 páginas em que eu falo sobre se beijar é pecado ou não. Tem ali uma argumentação até um pouco ampla. Mas o livro é longo. Mas o livro inteiro, se você entender a mensagem que ele tá trazendo, configura o modo como você enxerga o beijo. Porque a verdade é que se o namoro não existe, não tem na Bíblia, não tá em lugar nenhum da escritura, se as culturas possuem as suas formas de relacionar solteiros em direção ao casamento, seja casamento arranjado, seja na cultura de cortejo, seja por dominação e vassalagem em algumas culturas, seja na cultura do namoro, que é o nosso caso, todas essas formas de enxergar os relacionamentos humanos precisam ser calibrados pelo modo como a escritura julga e avalia como dois casados se relacionam em direção ao casamento. Quando a gente olha para a escritura, isso não é por meio do namoro. Quando a gente olha para a escritura, solteiros não possuem uma instituição que lhes permita um petisco do casamento. Eles não possuem um tipo de instituição
que lhes permita viver coisas que são próprias do casamento. Então a grande pergunta é, o que é próprio do casamento, o que é próprio da solteirice? Isso tem que ser respondido com teologia bíblica, eu tento fazer no livro. Olhar para a escritura e ver o que é que a escritura fala sobre como um homem e uma mulher solteiros devem se tratar de forma geral, mesmo que eles sejam prometidos em casamento um pro outro, digamos assim. Então, para você responder a pergunta, beijo no namoro. Pode. Você precisa de uma boa teologia para construir como é que solteiros se relacionam e qual é o papel do namoro em modificar essa relação entre solteiros. O que eu entendo e o que eu tento argumentar longamente no livro é que o namoro não fornece nenhum benefício a mais a quem é solteiro. Se eu sou solteiro e tenho uma moça solteira, o meu relacionamento com ela é de dois solteiros, não é um relacionamento de dois quase casados ou de pré-casados ou o que quer que seja. Se a escritura não permite que eu solteiro escolha uma solteira para ficar beijando, chamar de namoro não muda a lei de Deus, porque namoro não é um artifício bíblico, não é um conceito bíblico. Namoro é um conceito artificial criado posteriormente. É uma corban, sabe? Você já viu a lei da corban na escritura? A lei da corban era assim. Os fariseus inventaram um seguinte estatuto. Se eu pegasse os meus bens e eu dissesse que eles eram corban, que eles eram de Deus, isso significava que os meus bens não deveriam ser usados para ajudar meus pais na velhice deles, quando eles estivessem velhos e precisassem de cuidado e de sustento. Então, os meus bens são meus, eu os uso como eu quiser, eu faço usufruto e me beneficio deles, mas eu digo que eles são corban, são dedicados ao Senhor, então eu não posso dá-los aos meus pais para ajudá-los na velhice e na pobreza. O que é que Jesus faz quando vê isso? Diz, vocês criam tradições para invalidar a palavra de Deus. Vocês criam doutrinas humanas para invalidar a palavra de Deus. O que é o namoro? O namoro é uma doutrina humana que a gente criou para invalidar a palavra de Deus. Onde, se eu te pegar beijando a mulher na esquina, dando uns agarrados nela e dizer, ei cara, que diabo é isso? Não. É minha namorada. Ah, então tudo bem. Se eu te pego sozinho no carro com a mão na coxa de uma moça, eu digo, ei cara, o que é isso? Você vai dizer, não, é porque essa é minha namorada. Opa, então tudo bem. Então, o que antes seria mó esquisito, seria estranho, seria pecaminoso, se torna normal, porque é namoro, é namorada. E como é namorada, tá tudo bem. Como é o namorado, tá tudo bem. E as coisas vão seguindo pra além daí, que envolve o beijo, envolve até o ato sexual, envolve aquilo que tá entre o beijo e o ato sexual, em suas mais variadas possibilidades. Então, quando a gente reconfigura o que é namoro e qual é o papel do namoro dentro de uma boa teologia do relacionamento entre homem e mulher, pra mim, beijo não condiz com esse relacionamento. Agora, se a gente olhar pra escritura e olhar por que a Bíblia fala especificamente de beijo, e é isso que eu passo, sei lá, umas 8 páginas lá no livro fazendo, a gente tem o beijo como algo descrito na escritura como próprio do ambiente familiar e próprio do ato libidinoso das prostitutas. Deixa eu falar das duas coisas. No livro de Provérbios, a gente tem várias passagens que apresenta a mulher que beija homens por aí como uma prostituta. Ela é alguém que engana com os lábios, não é? E o ato de beijar um homem que não é o seu marido é tratado como um ato de imoralidade, um ato pecaminoso. Não parece um caso de adultério, tá? A prostituta ali não é tratada como uma mulher que tem marido e o jovem que é levado pela prostituta não é um jovem que tem uma esposa. É mais provável que seja um jovem solteiro e uma prostituta solteira. O fato do jovem beijar a prostituta é tratado no livro de Provérbios por si só como um pecado. Além disso, no livro de Cantares, Sulamita, prometida em casamento a Salomão, mas ainda não consumado esse casamento, deseja beijar Salomão e não pode. Ela fala expressamente, quem dera eu pudesse beijar os seus lábios e eu não posso fazer isso. Ela fica triste porque não podia beijar, porque Salomão já lhe era marido em tese, porque já estava prometido em casamento, então Salomão não podia divorciar, por exemplo, mas esse casamento ainda não estava consumado, então ela ainda não tinha as relações íntimas que ela deveria ter com Salomão. Ou seja, dentro da perspectiva do livro de Cantares, que é um livro sobre sexualidade, o beijo era algo impróprio quando fora do ambiente do casamento. Então, se você me perguntar, beijar é algo próprio do casamento, beijo na boca é algo próprio do casamento, não é algo próprio do namoro. E agora eu acabo de sacralizar que ninguém vai comprar o meu livro. Não vai ter um jovem aí querendo comprar o livro, que vão tudo pra beijar, chupar a língua até não aguentar mais. Aí, se for convencido aí do contrário, não vai querer viver uma vida que agrada a Deus. É isso, não vou ler o livro porque vai que eu me convenço do contrário. E aí, Mas a verdade, verdadeira mesmo, é que a gente deveria ficar preocupado. Se você namora e você tem um namoro com beijo, com toque, com sexo, é urgente que você leia o livro para que a palavra de Deus possa tocar no seu coração e lhe explicar, através de uma boa argumentação lógica e racional, teologicamente falando, de como é que você deveria viver o seu namoro. Você que conhece o 2 Dedos de Teologia aqui, sabe que a gente tenta argumentar as coisas a partir da escritura direitinho, e é o que eu tento fazer lá no livro, para tentar convencer as pessoas que precisam ser convencidas. Eu li um livro chamado Disse a Deus o Namoro, do Joshua Harris. Joshua Harris até se desviou e abandonou o evangelho, infelizmente, onde ele argumentava, né, contra o beijo. E eu era jovem solteiro, no começo do namoro eu não me convenci. E o motivo pelo qual eu não me convenci, e eu digo isso lá no livro, é porque eu queria beijar. Era só isso. Eu queria beijar, então pronto. Então eu não vou me deixar convencer por nada que me diga o contrário. A verdade é que eu namorei com a Isa por 6 anos e a gente só se beijou nos 2 primeiros anos. A gente entendeu que aquilo só ia afastar a gente de Deus, que se a gente queria se guardar puro pro casamento, aquilo ia ser um problema sério. E a gente simplesmente passou 4 anos dos 6 anos de namoro sem beijar. Sem beijar novamente, porque a gente sabia que aquilo não é uma coisa que ia agradar ao Senhor. Como saber
Quando que eu estou apto para namorar? Muito bom. Esse é o tema do capítulo 4 do livro. Quando eu posso começar a namorar? É o tema do capítulo, 5 argumentos contra o namoro precoce. Eu tento argumentar pelo menos 5 áreas da sua vida que você tem que ter mais ou menos organizada para que você comece um namoro, certo? Eu falo de questões emocionais, psicológicas, espirituais, sexuais e financeiras. Você é minimamente maduro emocionalmente para você conseguir lidar com a vida emocional em um relacionamento a dois? Se você é uma criança, um bobão, e não tem noção de como lidar com as próprias emoções e com a emoção de outra pessoa, o namoro pode ser deletério para suas emoções. Então você tem que saber julgar e avaliar se você é uma pessoa minimamente capaz de um relacionamento emocional. Fala de questões psicológicas. Você entende um relacionamento? Você entende o que significa estar com outra pessoa? Ou pra você tudo é uma grande brincadeira ainda? Terceiro, certo? Você tem que estar profissionalmente preparado. Ou seja, você precisa ter uma vida financeira que esteja caminhando em direção à possibilidade de sustentar uma casa. Provérbios 24, 27 fala assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Quando é que eu vou constituir uma família? Quando eu tiver trabalhado a céu aberto, quando eu tiver construído a minha lavoura. Ou seja, se a sua função como homem é alimentar o corpo da sua esposa, como diz Efésios capítulo 5, você é o provedor da sua casa, como é que você vai entrar em um casamento sem ter trabalho? Então como é que você vai entrar no namoro sem estar em direção ao trabalho, sem estar andando em direção a trabalhar? Significa que você já tem que ter um emprego para namorar? Que você já tem que ter uma renda boa para namorar? Não, mas você tem que ter pelo menos uma perspectiva a curto prazo de estar no mercado de trabalho, mas preferencialmente com que você já esteja, é bom que você já tenha meios para se sustentar e sustentar outra pessoa para você poder começar, de fato, um namoro. Se você está desempregado, namorar não deveria ser uma prioridade para você. Em quarto lugar, tem a questão espiritual. Você tem que estar espiritualmente preparado para isso. Você quer entrar em um relacionamento onde você vai ser líder espiritual de alguém, que seria o casamento. Então você tem que estar num caminho de crescimento espiritual para poder entrar no namoro, para caminhar no namoro em direção ao casamento. E, em último lugar, quando você estiver sexualmente preparado. Aí você me diz, sexualmente preparado? Como assim? E a verdade é que você precisa ser sóbrio na área sexual para poder entrar no relacionamento a dois. Imagina que você é uma pessoa que tem problema com pornografia, é viciada em pornografia, luta contra as maiores imoralidades sexuais, aí você quer pegar uma pessoa para se relacionar íntima e fisicamente com ela. Isso é uma loucura. Se você é uma pessoa que tem problema com pornografia, se você é uma pessoa que tem problema com lascívia, se você é uma pessoa que sai por aí pra pegar prostituta, sabe? Se você tá aí transando adoidado, você não deveria estar preocupado em namorar. Você tinha que se resguardar, gastar um tempo sozinho, se organizar com Deus pra então chegar a namorar. Então aqui a gente tem duas coisas mais subjetivas, uma meio objetiva, meio subjetiva e duas mais objetivas. As duas mais subjetivas é emocional e psicologicamente preparado. Isso aí é uma análise mais interior de quem você é, outras pessoas em volta podem te ajudar nessa análise interior. Outra é meio subjetiva, meio objetiva. Tem que estar espiritualmente preparado. Tem uma questão subjetiva nisso, mas há dados objetivos que as pessoas podem te ajudar a ver. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está caminhando no caminho da fé, lendo a Bíblia, fazendo devocional, crescendo na sua vida com o Senhor, servindo na igreja. E tem dois mais objetivos: trabalho, profissão, recursos para sustentar uma casa e pureza sexual. Isso é um dado objetivo da realidade. Você não pode trazer uma pessoa para entrar nesse relacionamento com você visando o casamento quando você tá todo torto, todo errado na sua sexualidade. Você não tinha que estar pensando nisso, você tinha que estar resolvendo a sua sexualidade diante de Deus para então pensar em um namoro. Senão você vai só arrastar outra pessoa pro seu próprio pecado. Você acha que a gente deveria falar de corte ao invés de namoro? Eu vou dizer que não, certo? Eu não gosto de usar o termo corte. Eu acho que o ideal é falar namoro. Pastor, essa é minha namorada. A gente namora, somos namorados. Pra mim é muito mais tranquilo, mesmo que o jeito que você namora seja uma corte. Mesmo que o jeito que você namora seja sem beijo ou alguma coisa assim. Porque o nome que você dá não é a grande questão, tá? Namoro já é uma invenção, já é uma coisa que é criada culturalmente. Eu acho que quando você chama de corte, você cria uma pressão desnecessária, você vai acabar tendo que mudar de nome se errar. Ih, beijei minha namorada, vacilamos aqui e tal, agora não posso mais chamar de corte, virou namoro, né? Isso é esquisito. E você tem que ficar dando muita explicação desnecessária, parece uma coisa meio esquisita, a gente faz corte, né? Um cortejo. Chama de namoro e só viva um namoro cristão. Como é um namoro cristão? É um namoro em que você não usa a prerrogativa de estar namorando para fazer coisas que não são corretas aos solteiros e que são próprias apenas do casamento. Eu acho que fica muito mais suave, muito mais leve, muito mais fácil. E eu quero muito continuar respondendo perguntas sobre namoro para vocês e quero que vocês possam ter acesso ao livro Fogo no Parquinho, onde eu tento desenvolver com muito cuidado pastoral, com coração de pastor ali, tá? Se você quer conhecer o Iago Pastor, o Iago Pastor, não o Iago YouTuber, mas o Iago Pastor, o Iago que tá pastoreando jovens na sua igreja já há alguns anos, o Fogo no Parquinho certamente é uma consumação de parte desse processo de cuidado pastoral com jovens que estão namorando. Link ouvido aí no link aqui embaixo, tenho certeza que vai ser uma bênção para sua vida e tem preço promocional na pré-venda, então corre lá. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo mais temático, posso voltar aqui tanto para responder mais perguntas sobre esse tema, quanto, quem sabe, outros temas
mas aí os temáticos eu tento fazer lá no Instagram, porque eu consigo fazer mais. Então segue lá, @2D de Teologia no Instagram, pra você ficar sabendo quando a gente fizer mais vídeos assim. Um abraço apertado em todos vocês, um cheiro bem fundo no seu cangote e até a próxima aqui do nosso canal. Um abraço.